Eu gostaria de propor um experimento mental. Pegue qualquer pessoa que você conheça, alguém que admira, talvez um amigo de longa data, talvez alguém da própria família. Alguém que no cotidiano é capaz de gentileza, de nuance, de dúvida honesta. Agora, coloque essa pessoa numa multidão suficientemente agitada, com um inimigo suficientemente nítido apontado à frente e um líder suficientemente carismático ao alto. Você reconheceria essa pessoa? A psicologia moderna passou mais de um século tentando responder a essa questão, e as respostas que encontrou são profundamente desconfortáveis. Porque o que a ciência do comportamento coletivo revela é que a transformação de um indivíduo razoável numa partícula de massa furiosa não requer maldade, não requer fraqueza de caráter, requer apenas as condições certas. E as condições certas no século XXI estão mais presentes do que qualquer outro momento da história humana. Agora imagine dois homens, vamos chamá-los de Paulo e Ricardo. Paulo e Ricardo cresceram no mesmo bairro, frequentaram a mesma escola, jogaram futebol na mesma pelada de sábado por anos. Não eram amigos íntimos, mas eram vizinhos do tipo que se cumprimentavam pelo nome, que pedem açúcar emprestado, que conversam sobre o time no portão. Isso foi antes das eleições. Hoje, Paulo não consegue mencionar o nome de Ricardo, sem um endurecimento nos maxilares. Ricardo, por sua vez, atravessa a rua quando vê Paulo na calçada. Nenhum dos dois seria capaz de explicar com precisão qual foi o momento em que o vizinho se tornou inimigo. Sabe apenas, cada um do seu modo, com absoluta convicção, que o outro representa algo perigoso, algo que ameaça tudo o que importa. Nunca trocaram um argumento direto, nunca testaram suas ideias um diante ao outro. A hostilidade não nasceu do contato, nasceu da ausência dele. Nasceu de dois feeds de notícias, de dois grupos de WhatsApp que nunca se cruzam, de dois mundos paralelos que usam as mesmas palavras com significados cada vez mais incompatíveis. Paulo e Ricardo não se tornaram inimigos, foram transformados em inimigos. E nenhum e nem outro percebeu quando isso aconteceu. Gustave Le Bon publicou A Psicologia das Massas em 1895. No momento em que a Europa ainda tentava compreender os terrores da Revolução Francesa e prenunciava sem saber os horrores que viriam no século seguinte. O que Le Bon descreveu naquele livro foi tão preciso, tão exato, que Freud o leu com espanto e Hitler o estudou com entusiasmo. Essa simetria entre quem lê para compreender e quem lê para explorar é ela própria uma lição sobre o que está em jogo. Le Bon observou que quando o indivíduo se dissolve numa multidão, algo fundamental se transforma em sua psicologia. A capacidade crítica recua, a sugestionabilidade aumenta, o pensamento abstrato, que exige distância e solidão, é substituído pelo pensamento imagético. Símbolos, slogans, inimigos, heróis, a multidão não raciocina, a multidão sente. E sente com uma intensidade que o indivíduo isolado raramente alcança, porque a emoção coletiva tem uma física própria, uma ressonância que amplifica cada impulso, até que ele pareça a verdade absoluta. E o mais perturbador na análise de Le Bon não é o que ela diz sobre as massas, é o que ela diz sobre cada um de nós. Que a fronteira entre o indivíduo pensante e a partícula de multidão é muito mais tênue do que gostamos de imaginar. Que sob as condições certas, ameaça real ou percebida, liderança carismática, identidade de grupo ativada, qualquer pessoa pode atravessar essa fronteira sem perceber que a cruzou. Paulo descobriu o canal no YouTube numa noite de insônia. O algoritmo o havia conduzido até ali, por uma série de passos pequenos, cada um apenas ligeiramente mais intenso que o anterior, como uma rampa tão gradual que os pés nunca percebem a inclinação. Primeiro, o vídeo sobre economia, que confirmava suas preocupações. Depois, outro que explicava por que as coisas estavam assim. Depois, um que nomeava quem era o responsável. O apresentador era articulado, irônico, seguro de si. O tipo de voz que transmite competência pela cadência, independentemente do conteúdo. E ele tinha um vocabulário específico para nomear o outro lado. Não eram pessoas com quem se discordava. Eram eles. Era um tipo, uma categoria, uma ameaça com o rosto coletivo. Paulo não percebeu o momento em que parou de pensar em Ricardo como vizinho e começou a pensá-lo como um representante de uma categoria. Mas foi precisamente nesse momento, quando a pessoa se tornou um símbolo, que a desumanização se completou. Silenciosamente, sem violência. Apenas uma palavra cuidadosamente escolhida, repetidas o suficiente para que parecessem descrição da realidade, não construção dela.
Sigmund Freud, ao examinar Le Bon em Psicologia das Massas e Análise do Eu, acrescentou a peça que o sociólogo francês havia deixado em aberto: o papel do líder. Para Freud, a massa não é apenas um fenômeno espontâneo. Ela é a forma mais potente, uma construção deliberada. E o arquiteto dessa construção é sempre uma figura que compreende, intuitiva ou conscientemente, a psicologia do vínculo emocional. O líder da massa não apela à razão, porque a razão separa, distingue e cria distância crítica. O líder da massa apela ao amor e ao ódio simultaneamente. Amor incondicional pelo grupo, ódio purificador pelo inimigo. Ele oferece à multidão aquilo que o indivíduo moderno mais anseia e mais teme: a libertação do peso insuportável da ambiguidade. Um mundo onde os bons são claramente bons e os maus são claramente maus, e onde pertencer ao lado correto é suficiente para justificar qualquer coisa. E para que esse mundo funcione psicologicamente é necessário um instrumento específico, o rótulo. O rótulo é a tecnologia fundamental da desumanização, não porque seja mentira, às vezes contém fragmentos de verdade, mas porque substitui a pessoa pela categoria, porque transforma o singular no genérico, porque torna desnecessário o encontro real com o outro. Esse encontro difícil, trabalhoso, desconcertante, que é a única coisa capaz de revelar que o inimigo é tal como nós, uma pessoa com contradições, medos e razões. Quando Ricardo deixa de ser Ricardo e se torna um desses, algo cognitivo e moral se altera na mente de Paulo. As restrições éticas que nos impedem de prejudicar outros seres humanos são, em grande medida, ativadas pelo reconhecimento da humanidade no outro. Esse reconhecimento exige individualidade, e a individualidade é precisamente o que o rótulo apaga. Henri Tajfel, psicólogo social que sobreviveu ao Holocausto, dedicou a vida a compreender como ele foi possível. Desenvolveu na década de 1970 a teoria da identidade social, uma das descobertas mais perturbadoras da psicologia no século XX. Tajfel demonstrou em experimentos que ainda hoje chocam pela simplicidade que basta dividir pessoas em grupos arbitrários, com base em absolutamente nada, com base na preferência por um pintor sobre o outro, com base no lançamento de moeda, para que os membros de cada grupo comecem imediatamente a favorecer os próprios e a discriminar os outros. Não é necessário história de conflitos, não é necessário competição real por discursos. A mera sensação de pertencer a uma categoria é suficiente para ativar o mecanismo. O que isso revela é vertiginoso. A tendência à polarização não é patologia de certos grupos extremistas. É uma vulnerabilidade da arquitetura cognitiva humana. Está em todos nós, esperando as condições adequadas para se manifestar. E as condições adequadas? A divisão nítida em grupos, ameaças percebidas, lideranças que amplificam a distinção entre nós e eles, são precisamente aquelas que a política contemporânea, com suas redes sociais e seus algoritmos de engajamento, produz em escala industrial, 24 horas por dia. Numa tarde de domingo, Paulo e Ricardo se encontraram no mercado. Foi um desses encontros que o destino produz com má fé. O corredor estava vazio, a saída estava bloqueada por um carrinho mal posicionado, e os dois ficaram parados, frente a frente, por talvez uns 10 segundos que pareceram muito mais. Paulo preparou-se internamente para o confronto, Ricardo também. Mas então, o filho de Ricardo, um menino de 7 anos, que Paulo havia visto crescer, levantou os olhos e disse, com desfaceis própria das crianças: "Tio Paulo, você ainda torce para o mesmo time?" E Paulo, sem conseguir evitar, riu. Não foi um riso político, foi um riso humano. O tipo que acontece antes que o cérebro consciente possa interceptá-lo. E nesse riso, por um momento brevíssimo, Paulo não viu a categoria, viu Ricardo, viu o pai de uma criança que reconhecia pelo nome, viu o vizinho que havia sido. Ricardo, surpreendido pelo riso de Paulo, também sorriu. Desconfortavelmente, é verdade, mas sorriu. Não trocaram palavras sobre política, não resolveram nada. Quando se separaram, o desconforto voltou, as categorias voltaram, os mundos paralelos voltaram. Mas algo havia acontecido naqueles 30 segundos que nenhum algoritmo consegue produzir. Um momento de reconhecimento, a faísca mínima, insuficiente, mas necessária, de ver o outro como pessoa. Hannah Arendt, ao cobrir o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém em 1961, esperava encontrar um monstro. O que encontrou foi algo infinitamente mais perturbador. Um homem comum, burocrático, mediano, alguém que havia participado de uma das maiores atrocidades da história, não por sadismo ou ódio, mas por aquilo que ela chamou de banalidade do mal. A incapacidade de pensar, a recusa ao esforço moral de se colocar no lugar do outro, de reconhecer no outro uma existência tão real e tão urgente quanto a própria. Eichmann não havia se tornado um monstro de repente, havia se tornado gradualmente um funcionário.
Um homem que operava dentro de categorias, que processava grupos, que nunca havia de fato encontrado as pessoas que suas decisões destruíam. A desumanização, em sua forma mais eficiente, não exige ódio ativo. Exige apenas ausência de imaginação moral. A incapacidade ou a recusa de perceber que do outro lado do rótulo há um ser humano com tanta interioridade quanto nós. E essa incapacidade não é privilégio dos funcionários de regimes totalitários. Ela é uma possibilidade que mora em cada um de nós, esperando ser cultivados pelas condições certas. A polarização política contemporânea não é apenas um desacordo sobre políticas públicas. É um projeto, às vezes deliberado, às vezes emergente, de substituição de pessoas por categorias, de transformação de cidadãos em símbolos, de redução da complexidade humana a uma variável binária, conosco ou contra nós, patriota ou traidor, iluminado ou alienado. E os líderes que prosperam nesse ambiente não o fazem apesar da divisão, prosperam por causa dela, porque uma população polarizada é uma população gerenciável, porque quem está em guerra permanente com o inimigo interno não tem energia para examinar criticamente quem está no poder, porque a raiva é o afeto mais eficiente que existe para neutralizar a capacidade de pensar. E pensar, sempre, é a única ameaça real ao poder que não sustenta pela razão. O rótulo nesse contexto não é apenas retórica, é instrumento de governo. Cada vez que um líder nomeia o inimigo com um termo pejorativo, que transforma pessoas em tipos, que substitui rostos por categoria, ele não está apenas descrevendo a realidade. Está construindo uma realidade na qual o ódio parece justificado. A crueldade parece necessária, e o extermínio simbólico ou literal do outro parece não apenas aceitável, mas virtuoso. A história não carece de exemplos, e a história também ensina, com uma regularidade que deveria nos apavorar, que cada vez mais esse mecanismo se completou. As pessoas que participaram dele estavam absolutamente convictas que estavam do lado certo. O que Paulo e Ricardo precisam não é de mais informação. Cada um deles tem mais acesso à informação do que qualquer outro ser humano em toda a história anterior poderia processar. O que lhes falta é algo mais difícil de algoritmar: o encontro real. A conversa que não tem saída fácil. O momento que o outro, em sua irredutível singularidade, resiste à categoria que lhe foi atribuída e exige ser visto como pessoa. Isso não significa que Paulo e Ricardo precisam concordar. A discordância honesta é saudável. Não é a divergência de valores, mas a recusa de reconhecer que divergente é, tal como nós, alguém que tenta, com os instrumentos imperfeitos que tem dentro de um mundo que compreende, descobrir como viver. Jung advertiu que o maior perigo para a civilização não está nos tiranos, está na sombra coletiva não examinada, na projeção em escala de massa de tudo aquilo que recusamos reconhecer em nós mesmos. O inimigo que construímos lá fora é sempre, em alguma medida, o espelho daquilo que tememos encontrar aqui dentro. E enquanto não tivermos coragem de olhar para esse espelho, enquanto for mais fácil odiar Ricardo do que examinar Paulo, a multidão continuará habitando em nós, esperando a próxima convocação. A pergunta que fica, portanto, não é política, é pessoal. É a mais antiga e a mais difícil das questões filosóficas, reformulada para o tempo que vivemos. Quando foi a última vez que você permitiu que alguém do outro lado fosse uma pessoa inteira diante de você? Não um símbolo, não uma ameaça, não uma categoria. Apenas uma pessoa, com suas razões e seus medos e sua humanidade irredutível.